Beleza, galera? Aqui é o Rodrigo Leutz, sou membro da equipe de suporte do site sempreupdate.com.br. Estou lá sempre no canal do Telegram, do Sempre Update, sempre ajudando o pessoal lá com Linux. Então, pessoal, nesse vídeo eu resolvi fazer o seguinte. Vamos fazer um servidor 107 com PHP 7.4, MariaDB 10.5 e vamos rodar o WordPress nele. E vamos utilizar o Nginx. Então, pessoal, aqui para começar vamos fazer o seguinte. Aqui eu apenas fiz eu aqui tô com um Google Cloud que eu abri aqui. Esse é um servidor do Google Cloud. O que eu fiz nele? Eu fiz o sudo "-i" e dei um clear no screen para ele sumir a minha RSA aqui, que sempre fica aqui em cima, né? Então, para ela não ficar no vídeo, então eu fiz isso. Daí vamos dar um update no nosso sistema para atualizar ele, mas ele é um servidor novinho, acabei de criar esse servidor. A gente vai instalar então, vamos fazer o WordPress rodar com HTTP2, com SSL e tudo mais. Então, pessoal, eu peguei também um domínio, já está linkado já com esse IP, vai ser esse domínio aqui, que ele é da NoIP, que é um domínio de graça. Eu fiz só para fazer esse tutorial, mas você pode linkar, colocar também o seu IP lá, tudo certinho, mas aqui eu vou mostrar mais a parte de como fazer o servidor mesmo. Vamos lá, pessoal, está atualizando aqui o nosso servidor. A gente entre no site do sempreupdate.com.br, é um site muito legal, tem matérias muito boas. Então, e entrem se tiverem alguma dúvida no canal do Telegram do Sempre Update, que estamos lá para ajudar as pessoas que tiverem algumas dúvidas com o Linux. Então, pessoal, aqui deu o update. Eu vou copiar e colar muitos comandos porque é muita coisa para digitar. Em todo caso, pessoal, vocês param o vídeo e copiam o que está escrito aqui na tela. Então, pessoal, agora a gente vai instalar algumas coisas que a gente precisa aqui, que seriam aqui o Yumutils, o Nano e o wget. A gente vai utilizar isso no decorrer aqui dessa instalação. Então, estamos instalando eles. Pronto, instalamos. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ter que colocar o repositório que vai ter o Nginx, lá o PHP 7.4, que é esse repositório, rpms remi repo enterprise remi release 7, que é o repositório. Em todo caso, copiem aqui, ó. Tá aí esse repositório, a gente vai precisar dele. Então, estamos lá, está instalado. Agora a gente vai habilitar o repositório, que é para isso que a gente instalou aquele Yumutils, que é para habilitar aqui com o config manager enable remi 74. 74 significa o que? 7.4 PHP. Se você quiser instalar o PHP 5.6, você coloca 56. Se você quiser o 7.2, você coloca 72. Se você quiser o 7.3, põe 73. Então eu quero o último PHP. Agora, até o momento é o 7.4, então a gente vai utilizar o 74. Tá aí, tá habilitado o repositório. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos instalar o nosso Nginx para a gente colocar a nossa página na internet. Então agora ele vai instalar. Depois a gente vai configurar ele certinho para o modo que nós queremos usar. Aqui a gente instalou o Nginx. O que a gente vai fazer agora? A gente vai startar ele, dar o start nele e depois vamos abrir o firewall. Isso dá para executar em qualquer VM, na verdade. Se você tiver uma VM e você quiser colocar dentro da sua VM, também é possível. Então, você seguir isso aqui, você vai conseguir instalar também o WordPress dentro da sua VM, dentro de uma máquina, ou se você tiver uma máquina mesmo e quiser instalar nela, também você pode utilizar o mesmo processo que a gente está fazendo aqui dentro desse cloud da Google aqui. Eu fiz porque eu achei mais rápido pela
mais rápido e mais simples pela conexão aqui com a internet. Então a gente vai fazer o seguinte: systemctl enable --now nginx, que a gente vai habilitar ele na inicialização e vamos já dar o start nele nesse momento. Estamos aqui, habilitamos, demos um start. O que vai acontecer agora? Vamos testar, né? Vamos ver se ele está rodando. E para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir as portas do firewall. Então a gente faz o seguinte: vamos pegar lá o firewall cmd --permanent para deixar permanentemente essas portas abertas. E o que a gente vai fazer? Vamos adicionar o serviço HTTP, que é a porta 80. Então a gente aperta Enter, já está lá. Eu já tinha deixado aberta ela no Google Cloud já. E agora a gente vai abrir HTTPS, que é a 443, que a gente vai instalar depois, mas já vamos deixar aberto já para não precisar fazer isso depois. Então a gente já abriu o HTTPS também. Agora vamos dar o reload no firewall, né? Firewall cmd --reload, que agora ele vai colocar nossas regrinhas já na ativa. Então agora a gente pega aqui e vamos ver se ele vai funcionar. Tá aí, ó, nosso server do CentOS, ele está online aqui. Então, pessoal, agora já que a gente já está com o nosso servidor online, podem ver aqui, ó, eu tinha colocado esse domínio ali no IP. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos instalar o nosso MariaDB. Para isso, o nosso MariaDB, a gente vai ter que criar ali, porque ele vai instalar o 5, se a gente instalar o direto do CentOS. Mas como a gente quer o 10.5, a gente vai ter que colocar ele aqui um repositório. Vamos ter que criar um repositório contra os... que vou colar aqui, ó, é assim, ó, /etc yum-repos.d mariadb.repo, que é o arquivo que a gente vai editar, basicamente. Aqui o que a gente vai fazer? Ó, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês copiarem aqui, ó. É o do MariaDB aqui, ó. É a base URL do MariaDB. Aqui, ó, se você vê, é o 10.5 aqui, ó. E aqui o 107, que é qual servidor que a gente está criando aqui, né? Qual Linux que a gente está utilizando. E aqui está a GPG dele e tal. Tranquilo, é um repositório que a gente está adicionando aqui no nosso Linux. E o que a gente vai fazer? A gente vai instalar esse servidor do MariaDB. Então, yum install MariaDB server. Vamos lá, estamos instalando. Vamos no Y para ele instalar. Sim. Então ele instalou. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer que nem a gente fez com o Nginx. Vamos dar o enable nele para ele já iniciar toda vez que reiniciar. --, now para ele já dar o start agora. E o MariaDB ali para ele iniciar o MariaDB. E agora o que a gente faz? Vamos fazer a instalação do MariaDB, né? Que é a Secure Installation dele. Então, para ele poder estar funcionando aí direitinho, o que a gente faz? A gente vai MySQL Secure Installation. Aqui a gente aperta Enter. Enter novamente. Ó, change the root password, Enter. Daí a gente aqui digita o password do root, que a gente vai usar. Então tá aqui. Vamos remover os anônimos. Sim, apertar Enter. Desabilitar o root para logar remotamente. Também queremos desabilitar isso. Remover a teste de database. Sim.
fazer o reload nos privileges, para ele fazer os privilégios, dar o reload dos privilégios dos usuários, sim. Então pronto, nosso MariaDB está instalado. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai instalar o PHP. É uma linha um pouco grande, pessoal. Então vamos lá, aqui ó. O PHP, ó, eu vou instalar todos esses pacotes do PHP. O PHP, PHP FPM, PHP MyScript, PHP CLI, PHP GD, PHP Curly, PHP MySQL, PHP LDAP, PHP Zip, PHP FileInfo, PHP MBString, PHP Doom e PHP Magic. Esses são alguns pacotes. Eu acho eles meio fundamentais assim, para a gente utilizar o PHP ali, para o nosso servidor estar rodando com bastante funçãozinha ali, que a gente precisa, a todo caso. Também, se a gente quiser criar, não utilizar o WordPress, mas sim criar uma página na internet em PHP, a gente pode utilizar também essa mesma base desse servidor aqui. Então a gente vai instalar esses pacotes aqui. Então vamos lá, instalando o pacote. Vamos instalar aqui. Pronto, vamos ter que Y aqui também. Vamos aí, estamos instalando. Tá aí, tá instalado. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que editar um arquivinho que é o www.conf. O que a gente vai fazer com esse arquivinho? Aqui, ó. Nano, esse arquivinho aqui a gente tem o PHP FPM, por quê? Ó, ele está rodando aqui, pessoal, com o user Apache. Só que a gente não vai usar o user Apache. A gente vai utilizar o Nginx, né? Nginx. E aqui também Nginx. E aqui, como a gente vai usar esse modo aqui, ó, de escuta dentro do Nginx, a gente vai ter que utilizar aqui, ó, também. Vamos ter que descomentar essas linhas aqui e mudar esse usuário aqui para o usuário do Nginx. Nginx. Pronto, pessoal. Ctrl X, Y, Enter. Então tá lá, tá salvo. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos lá, apenas só vamos fazer isso meio que por segurança aqui para sessions do PHP virarem do usuário do Nginx, do root do Nginx aqui, ó. Então o que a gente faz? Shawn root .nginx para ficar do grupo do Nginx /var /lib php e session para ele ficar as sessões pertencentes ao root e do Nginx. Então o que a gente vai fazer agora? Agora, pessoal, vamos começar a configurar o Nginx. O que a gente tem que fazer primeiro? Vamos pegar o arquivo que a gente tem de configuração do Nginx e vamos jogar lá, ó. Aqui a gente põe conf. Então, aqui, ó, a gente vai mover o arquivo que tem originalmente do nginx.conf para o nginx.conf.orig, que é o original. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai editar esse arquivo e vamos modificá-lo, né, para o nosso servidor. Então, tá aqui o arquivo. Eu editei aqui, ó, vocês podem ver, ó, o nano ali, ó. nginx.conf, etc nginx, nginx.conf, tá aqui. Estamos editando esse arquivo. Em todo caso, aqui vocês parem e vejam o que está escrito nesse arquivo aqui. E copiem, né, pessoal? Que esse é um arquivinho de configuração, ó. Então, ali, ó, ele está dizendo que o user vai ser Nginx, worker process auto. Então, aqui ele está dizendo como vai funcionar o nosso arquivinho. Aqui ele tem o conf.d, que ele inclui, mas eu utilizo mais esse. Você pode colocar o teu servidor numa dessas duas pastas aqui, tá?
que elas vão ter as configurações dos sites que estão no servidor. É um Sites Enable, eu utilizo os sites Available e Enable. Eu coloco antes no Available e daí eu faço um link simbólico do Available para dentro do Enable. Assim que eu utilizo essas configurações aqui. Essa parte aqui eu deixei porque é do configuração original dele. Mas você pode normalmente excluir essa linha aqui. Eu deixei mais para mostrar para vocês como é que era o original, mas eu prefiro utilizar esse outro modo aqui. Então, pessoal, aqui Ctrl X, Y, Enter, está salvo a nossa configuração. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que criar aqueles diretórios, né? O Available e o Enable. Então, primeiro a gente, mkdir /etc nginx sites available. Pronto. Agora o que a gente faz? Cria os Enable, que é a mesma coisa. mkdir /etc nginx sites enable. Agora, a gente vai criar os snippets, que se a gente ver aqui, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, que os snippets a gente vai utilizar ele dentro do PHP, que é uma configuraçãozinha do PHP que a gente coloca. Então, a gente vai criar o diretório dele. Aqui, etc nginx snippets. Tá ali, tá criado, então vamos criar o arquivo de configuração dele, então. Então, nano /etc nginx snippets fastcgi php.conf. Então, que aqui a gente vai dizer como ele vai funcionar, que ele vai puxar do fastcgi, vai incluir o fastcgi.conf. Então, basicamente é isso, E aqui ele vê como é que ele lê o arquivo do PHP, ele tenta os arquivos, se não dá falha. Então, pessoal, é basicamente como o PHP vai trabalhar. Daí a gente aperta Ctrl X, Y, Enter. Já salvamos esse arquivo. Então vamos lá. Agora a gente vai editar um arquivo default, que é um arquivo que a gente deixa lá no /etc nginx sites available default. Então, para a gente deixar ele como um arquivo padrão, para quando a gente precisar de criar outro. Por exemplo, você pode ter mais de um site dentro do mesmo servidor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo default para quê? Eu quero outro servidor aqui dentro. Então, eu pego e só copio esse default e mudo algumas regrinhas dele dentro dele. Então, a gente está aqui, a gente criou o arquivo. Fizemos um nano ali, criamos esse arquivo default. Vamos colar aqui, que vocês podem ver, que aqui a gente vai mudar basicamente aqui, o domínio, a pasta, né, root, onde está guardada a pasta dos arquivos do servidor. Aqui o domínio. Aqui, essa parte aqui, ela serve mais para o Slug do WordPress. Aqui como o PHP está funcionando dentro desse servidor aqui. Eu deixei umas funções bem simples aqui, que aqui essa é a parte, essa é a parte do snippets que eu falei, que ele inclui o fastcgi. E aqui é como eu falei lá, que a gente ia usar o listing lá, que ele utiliza essa linha aqui, para isso que a gente mudou lá o www.conf lá. Então, pessoal, e aqui é o log de erro e o log de acesso desse servidor. Mas como ele é um arquivo default, eu vou deixar ele assim, Ctrl X, Y, Enter, e o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, cd /etc /nginx sites available. E o que eu vou fazer? cp default para tutorial su.conf. Então eu vou deixar com esse nome aqui de arquivo e vou fazer o seguinte, vamos editar esse arquivo, né? Apertar Tab, para ele completar. O que eu vou fazer? Eu vou deixar nessa pasta padrão aqui mesmo. Depois eu vou modificar ela, mas eu vou deixar nessa pasta padrão, porque eu vou fazer aqui só um exemplinho, né, pessoal? Se vocês quiserem mudar lá a pasta padrão, vocês podem modificar. Aqui, então, qual que vai ser o domínio? Vai ser tutorial su.available.
hop2.org, que é esse aqui que a gente entrou e acabou de dar o start nele aqui, ó. Vocês podem ver que está ali. Então é esse aqui. Então esse é o nosso site. E aqui eu vou mudar, em vez de deixar só domínio, eu vou colocar tutorial SU. Tutorial SU. Pronto, a gente mudou o que a gente precisava aqui nesse arquivo. Ctrl X, Y, Enter. Tá lá. Agora o que a gente vai fazer? ln-sf para criar um link simbólico dentro da pasta do enable, que ele existe no nosso servidor, mas ele não está ativo no nosso servidor. Então o que a gente faz? /etc /nginx sites available tutorial SU em /etc nginx sites enable. Agora vamos colocar tutorial su.conf. Tá aqui, a gente já linkou o nosso domínio aqui no nosso servidor. Aqui está tudo feitinho. Então, pessoal, agora chegou a hora da gente começar a testar o nosso PHP, né? Que a gente instalou o PHP. Então, agora a gente precisa testar o PHP. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos pegar e vamos criar um arquivinho aqui, ó, dentro da nossa pasta usr share nginx html info.php. Então, daí, né, dentro desse arquivinho a gente faz aqui, ó, faz aqui o símbolo do PHP, né? PHP info para jogar a informação do PHP. Tá aqui, Ctrl X, Y, Enter. Então, a gente já tem o nosso arquivinho que vai... Se a gente entrar aqui agora nele, ele não vai funcionar. Por quê? Porque a gente ainda não deu start no PHP FPM. Ó, /info.php. Ele não vai funcionar. Ele vai dizer que é para a gente salvar esse arquivo. Não, a gente não quer salvar, né? A gente quer entrar nas informações do PHP. Então, o que a gente faz? A gente tem que habilitar o PHP FPM. Aqui, ó. Consistem enable --now PHP FPM. Então, a gente vai habilitar ele. Vamos dar o restart no nosso Nginx também, que é o que a gente vai precisar, né, para ele reler aquelas nossas configurações que a gente fez lá, para ele entrar também o PHP que a gente configurou lá, que senão ele não vai ler o PHP também, porque a gente configurou lá nos arquivinhos lá do tutorial.conf, lá dentro do sites available, lá tem a configuraçãozinha do PHP. Se a gente não der o restart aqui, ele não vai ler as configurações do PHP. Então a gente deu o restart, agora é para ele ler o nosso info/info.php. Ó, podem ver que é o PHP 7.4.1, já está habilitado aqui. Olha, que ele está dizendo todas as funções que a gente colocou lá. Se você não quiser colocar alguma dessas aqui, você pode não colocar também, daquelas que eu instalei lá junto com o PHP, essas funções aqui. Então, pessoal, agora que a gente já viu que o PHP está funcionando, nosso servidor está funcionando, a gente instalou já o MariaDB 10.5. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que deletar, né, esse arquivinho que a gente criou, porque não é legal deixar o servidor rodando, mostrando tudo que tem dentro dele. Então, tá aí, vamos deletar o arquivo. Pronto, não tem mais esse arquivo para ficarem vendo o que tem dentro dele. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos instalar então o certificado SSL aqui nesse site e vamos colocar a página do WordPress para rodar aqui nesse nosso servidorzinho. Então, estamos lá, vamos instalar o tal do Certbot Nginx, que ele já vai ajudar a gente a configurar aqui o SSL dentro do Nginx. Então, yum install certbot-nginx. Então, sim, queremos instalar.
Está instalando. Então, pessoal, já está instalado aí o nosso searchbot. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transformar isso aqui em HTTPS. Vamos fazer ele virar um site seguro. Então, aqui eu tenho que digitar um e-mail, né? Então, eu vou digitar um e-mail. Então, tá lá, ó, você tem que aceitar os termos, né? Daí ele pergunta se você quer compartilhar o seu e-mail. Não quero compartilhar. Daí aqui, ó, ele tem aqui o nosso site aqui, ó, que é o número 1. Então a gente clica no número 1, Enter. Daí ele vai fazer os certificados, está criando os certificados. Agora ele pergunta se você não quer redirecionar. Quando você entra aqui, ele vir para a porta 80. Ou se você quer que quando você entre na porta 80, ele já direcione para o HTTPS, que é seguro. Bom, eu prefiro já redirecionar para o site seguro. Então a gente já deixa como 2 aqui, redirect. Então a gente aperta o 2, Enter, pronto. Ele está lá, o nosso certificado já foi criado. Mas a gente vai fazer mais uma mudançazinha ali no nossa configuração aqui. Então no nosso tutorial aqui, a gente vem aqui, ó, a gente vai ativar já o HTTP2, que é um protocolo que ele é um pouquinho mais rápido. Quando você está rodando sites maiores, assim, você sente uma maior diferença nisso. A gente põe aqui, ó, HTTP2. Nessa linha aqui da porta do Listen 443 SSL HTTP2. Ctrl X, Y, Enter. Agora o que a gente vai fazer? Vamos reiniciar o nosso servidor do Nginx para poder ver se ele já vai direto para o HTTPS. Então vamos lá. System ctl restart Nginx. Tá aqui, já reiniciamos o servidor. Vamos esperar um pouquinho, ó, vamos ver se ele já vai pro HTTPS. Ó, pode ver, pessoal, ele já veio para HTTPS aqui. Ó, ele já está no HTTPS. Aqui em cima já é um site seguro. Connection Secure. Deu para ver, pessoal? Aqui é bem simples para instalar ele. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o WordPress. Para instalar o WordPress, o que a gente tem que fazer? É uma coisa, eu digo mais para o pessoal desabilitar mesmo o SE Linux, porque o WordPress ele dá bastante dor de cabeça. Dá para você utilizar até tentar deixar as pastas que ele usa para gravação tal, mas ele é bem chatinho assim, então eu prefiro desabilitar o SE Linux aqui nele, porque ele é bem trabalhoso se você for habilitar e desabilitar arquivo por arquivo, então é bem grande a parte dele. Eu posso até demonstrar aqui com um arquivo, seria com o chcon, que a gente vai desabilitar ele mais ou menos com uma linha dessa. Aqui você desabilita a pasta padrão do Nginx lá que a gente está utilizando. Mas não é isso que a gente vai fazer, a gente vai desabilitar o SE Linux por completo. Então a gente faz o set enforce 0, que ele desabilitou por enquanto. Se você quiser desabilitar ele para sempre, você faz o seguinte: nano /etc /sys config /SE Linux. E vem aqui, ó, SE Linux, coloca disable. Ctrl X, Y,
Enter, nosso SE Linux está desativado. Mas, de vez em quando não é bom. Se só você mexe no WordPress ali, eu digo para quando você for mexer, você dá o setEnforce 0. Depois que você trabalhou com o teu WordPress, você dá o setEnforce 1, que o que ele faz? Ele habilita de volta o SE Linux. Daí ninguém pode mexer dentro daquelas pastas. É uma maneira boa de se utilizar, se não é muita gente que utiliza, porque daí vai ter que acessar o servidor, né? Toda hora que for fazer esse trabalho aqui de fazer mudanças dentro do WordPress. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar lá na pasta cd/usr share nginx. Então vamos dar um ls, ó. Ali está o nosso HTML, nossa pasta que está lá, esse nosso servidorzinho ali. Ó, você pode ver, ó, que aqui é essa pasta aqui, ó. Nós vamos tirar essa pasta. MV, vamos colocar ela só, vamos mover ela, na verdade. HTML, espaço, HTML-old, que é a antiga pasta HTML. Você pode ver, se a gente der aqui, ó, um reload, ele vai dar falha. Então que a gente moveu essa pastinha aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai baixar o WordPress. Então a gente vem aqui, ó, nesse site, para isso que a gente instalou o wget para baixar o WordPress aqui, a última versão dele. Vamos baixar desse site, do br.wordpress.org, latest pt br targz. Então tá lá, baixamos o nosso WordPress. Agora vamos descompactar, tá? Menos xevf latest, tá lá. Então tá lá o nosso WordPress já aqui na nossa pastinha. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter que criar uma database, um usuário dentro do nosso servidor MySQL, né? Então MySQL -u root -p. Então vamos digitar aquela senha que a gente criou lá no nosso MySQL para o usuário root. Então aqui a gente está dentro do MySQL, então o que a gente faz? Create database, para criar a base de dados, tutorial su. Aí ponto e vírgula, ele criou ali a database. Então create user, vou colocar o mesmo nome da database, tutorial su @localhost, que ele só vai ser acessado, esse usuário só vai ser acessado dessa máquina aqui mesmo, que é a localhost. Identified by, daí aqui o password, eu vou colocar senha 123. Essa é a senha do usuário, ponto e vírgula, para ele terminar a linha. Então ele criou o usuário, agora a gente vamos dar os privilégios dentro dessa database para o usuário. Grant all privileges on tutorial su.asterisco to tutorial su @localhost, ponto e vírgula. Então aqui ele vai dar os privilégios do usuário para acessar a database. Tá ali. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar o reload nos privilégios. Então a gente faz o flush privileges. Pronto. Tá lá, já tem os privilégios. Exit. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai mover aquela pasta WordPress e vamos colocar ela como nome de HTML. MV WordPress para HTML. Tá aqui, movimentamos. Agora o que a gente vai fazer? Vamos ter que dar o nome, ó, ls-la. Pode ver que quem é dono dela é o root.
Não, é o usuário 1006, na verdade. Então a gente vai mudar esse usuário. Sean nginx html -r maiúsculo. Aqui a gente vai ls-la, ó. Ele mudou, a gente mudou o usuário para ele, porque esse usuário é o que está executando o serviço. Então esse usuário que precisa da permissão para gravar dentro dessa pasta aqui. E o WordPress utiliza isso para poder gravar aqui a gente precisa que esse usuário para poder gravar dentro dos arquivos do WordPress. Então, vamos dar o reload aqui na página. Pode ver que ele entrou já no WordPress aqui. A gente entra aqui, coloca tutorial SU. Aqui o usuário tutorial SU. A senha é senha 123. O servidor que a gente está usando é o localhost. E o prefixo a gente pode deixar o WP, você pode colocar, se você tiver várias páginas no mesmo banco de dados, você muda aqui o prefixo para identificar lá a tabela de qual página que é qual página. Então vamos enviar. Aqui ó, ele instalou. Então aqui ó, título do site, tutorial SU, nome do usuário tutorial SU, senha eu vou colocar usuário tutorial SU, também pode ser, pode não ser, você pode colocar outro usuário, que aqui ele está criando o usuário que vai ser o dono do WordPress na verdade. Então aqui eu vou colocar senha 123, senha, ó, pelo menos ficou médio ali. Aqui você pode fazer aqui a senha que você quer, até ficar forte aqui. Então vou colocar o e-mail. Então tá ali. Então vamos instalar o WordPress. Tá aqui, tá instalado. Então a gente colocou aqui tutorial SU e a senha 123 senha. Vamos acessar. Tá aqui, tá instalado o nosso WordPress, pessoal. Aqui vocês para checar o diagnóstico aqui. Vamos checar. Vamos ver ó, as melhorias que você tem. Os plugins e os temas que você tem. Então a gente vem aqui no plugin, exclui, já que a gente não está usando esse plugin, porque o plugin é bom ter só os que você está utilizando. Então está excluído os dois plugins e a aparência ele também pede para excluir as aparências dos temas. Então a gente vem aqui, exclui essa que a gente não está utilizando e exclui essa também. Então está aqui, agora a gente vai checar aqui ó, nas ferramentas, diagnóstico, a gente pode ver aqui ó, bom trabalho. Então pessoal, é isso, esse vídeo era para ensinar vocês a instalarem o WordPress aqui num servidor da Google Cloud com 107, PHP 7.4, MariaDB 10.5 e o Nginx como servidor ali para a gente rodar o nosso HTTP. Então pessoal, podem ver HTTPS, tudo rodando certinho, bem rápido tá o site, ó. Tá aqui o site do Olamundo, é só você daí modificar tudo. Então pessoal, acessem lá o sempreupdate.com.br, acessem o Telegram, eu tô sempre lá tentando ajudar o pessoal com Linux. Qualquer coisa, tô por lá, só me perguntar. E tudo de bom para vocês. Até a próxima, pessoal.